a gente tem mais um assunto importantíssimo aqui para tratar, porque as coisas estão caminhando, as coisas estão estranhas aí, meus amigos. E a gente vai trazer atualizações maravilhosas aqui para vocês hoje, tá? Então se prepare já aí. Vai se inscrevendo no canal. Quando você se inscreve no canal, você garante a famosa palhinha da arca. Também dá o seu like. Quando você dá o like aí, a gente consegue, né, fazer a degustação da arca. Então já se inscreve, já vai dando like para a gente começar. Pessoal, hoje o título da nossa aula é Tudo pronto para o Hormuz Bypass. Você fala, ih, Daniel, que parada é essa, meu irmão? Hormuz Bypass. Meus amigos, isso aqui pode ser causa de um novo conflito ou isso aqui pode ser causa de evitar um conflito. Tudo vai depender da maneira como esse negócio for conduzido, tá? Se eles conseguirem conduzir com maestria ou não, beleza? Então vamos lá, galera. História é o seguinte, ok? Começando aqui a nossa aula de hoje. Vamos lá. A gente tem, nesse dia, nós sabemos já que está tendo uma negociação muito intensa lá com relação aos serviços no Oriente Médio. O que significa isso? Significa que nós estamos diante aí de um grande ponto de interrogação. Será que vai rolar? Será que não vai rolar? O que está em jogo lá no Oriente Médio, beleza? Então, amigos, a gente sabe que os iranianos estão dizendo que os iranianos possuem equipamentos de destruição em massa. A gente não sabe se eles têm esses equipamentos ou se eles não têm, mas existe um equipamento de destruição em massa lá no território iraniano. Sabe qual é o equipamento de destruição em massa deles? É o Estreito de Hormuz. É o Estreito de Hormuz, beleza? Então, por que a gente está dizendo isso? Se os iranianos fecharem o Estreito de Hormuz, o mundo entra num colapso, tá? Então, eles têm uma grande carta na manga. Se eles sentirem que estão sendo prejudicados pelo mundo, eles podem simplesmente fechar o Estreito de Hormuz, de onde sai de 20 a 30% do petróleo do mundo inteiro, tá bom? Então, esse é o grande equipamento de destruição em massa dos iranianos. Agora, meus amigos, e se eu disser para você que já existe um plano para tirar dos iranianos esse seu verdadeiro equipamento de destruição em massa? E se eu disser para você que já existe um plano para tirar dos iranianos essa força de barganha? Então, meus amigos, a gente sabe que lá no coração do Golfo Pérsico, o Estreito de Hormuz ali é uma das artérias mais vitais do comércio global. Flui, como eu falei para vocês ali, entre 20 e 30% do petróleo mundial. E esse estreito ali, corredor marítimo, né, que separa o Irã da Península Arábica, é uma bênção para a economia global, mas também pode ser uma vulnerabilidade para a economia global, tá? Conforme foi descrito por Mackinder ele tem uma teoria muito interessante, que é a teoria do Heartland, ok? O Mackinder, pessoal, ele escreveu uma obra muito interessante chamada The Geographical Pivots History. E esse material foi escrito em 1904 pelo autor, o Mackinder. E o Mackinder ele traz a ideia do Heartland. Eu vou explicar isso tudo para vocês aí já já, que história é essa de Heartland. Então, o conceito do Mackinder de Heartland destaca ali a importância estratégica de pontos de estrangulamento geográficos na competição pelo poder global. Ou seja, quem domina esses estreitos por onde passam grande parte dos produtos no mundo acaba dominando o mundo, ok? Então a ideia é essa. Se você consegue dominar boa parte dos locais estreitos onde passam os produtos globais, você acaba, por tabela, dominando o mundo inteiro. Essa é a teoria do Mackinder, teoria do Heartland, ok? Então, meus amigos, preste atenção que muita gente fala sobre geopolítica, muita gente fala sobre relações internacionais e tal, mas raramente são oferecidas bibliografias. Raramente a gente cita os livros e os conceitos presentes nesses livros. Então, eu preste atenção que cada vez mais eu vou trazer para vocês o nome dos livros, o nome dos conceitos. Então, nos últimos anos, essas tensões geopolíticas ali
essas ameaças de bloqueio, né, e avanços em infraestrutura alternativa têm impulsionado várias estratégias para contornar essa rota crítica, ou seja, para enfraquecer o poder que os iranianos têm de fechar o Estreito de Hormuz. Então, entre essas estratégias, existe uma estratégia chamada Hormuz Bypass, ou seja, o bypass do Estreito de Hormuz. Essa ideia foi popularizada por um analista chamado George Webb. E esse projeto, ele promete redefinir completamente as dinâmicas econômicas e geopolíticas entre a Ásia, o Oriente Médio e a Europa. Então, nessa aula de hoje, a gente vai analisar a interseção desse plano de eliminar a dependência do Estreito de Hormuz, as suas implicações para o poder global, sobre a gente vai fazer isso utilizando um conceito teórico que é o realismo estrutural de Waltz. Waltz ele escreveu uma obra chamada Theory of International Politics em 1979 e nessa obra ele desenvolve esse conceito do realismo estrutural. O realismo estrutural vai defender a ideia de que os estados estão sempre buscando maximizar a segurança num sistema internacional anárquico, beleza? Então, a gente vai analisar isso e também os desafios que enfrentam num mundo marcado por rivalidades e instabilidade. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês o tamanho do poder que os iranianos têm ao controlar boa parte do Estreito de Hormuz, beleza? O Estreito de Hormuz tem apenas 33 quilômetros de largura no seu ponto mais estreito. É um canal ali por onde passam milhões de barris de petróleo e gás natural por dia. E eles vão conectar produtores do Golfo Pérsico, como a Arábia Saudita, os Emirados, o Catar e o Kuwait, aos mercados globais, especialmente a Ásia e a Europa. Então a importância estratégica é gigantesca, mas também não tem só uma importância estratégica, é um ponto de tensão, como a gente já havia visto na teoria política de Agnew, né? O Agnew ele tem uma teoria política que enfatiza como os espaços geográficos são moldados por lutas de poder e narrativas estatais, tá? Agnew escreveu um livro chamado Geopolitics Revisioning World Politics, ou Geopolítica Revisando a Política Global, de 1998. Segundo esse conceito, então, a gente tem ali os espaços geográficos, né, os territórios globais, eles são moldados por lutas de poder e narrativas estatais. Os iranianos que controlam essa margem norte do Estreito de Hormuz, né, eles têm usado essa posição para exercer uma influência não só regional, mas global também, porque eles sempre ameaçam bloquear a passagem em resposta às sanções ocidentais aos conflitos com rivais ali como os Estados Unidos e a Arábia Saudita, né? Uma tática que o Mersheimer, também, que é outro estudioso, descreve como coerção estratégica num sistema competitivo. Então, nos últimos anos, vários incidentes aconteceram ali naquela região. Por exemplo, a ofensiva que aconteceu contra os petroleiros em 2019, essa ofensiva foi atribuída aos iranianos, e exercícios bélicos também iranianos simulando o fechamento do estreito. E isso intensifica as preocupações sobre a segurança dessa tão importante rota. Então, países que são dependentes do petróleo do Golfo, principalmente a Índia, que a Índia importa 40% do seu petróleo por meio do Estreito de Hormuz. Os chineses também dependem do petróleo que vem do Estreito de Hormuz e também o Japão. Para esses três países, principalmente Índia, China e Japão, qualquer interrupção no fluxo de energia teria consequências completamente devastadoras. E aí, meus amigos, essa fragilidade, essa situação ali de dependência, criou iniciativas para reduzir essa dependência do petróleo passar por ali, seja por meio de uma infraestrutura alternativa, seja por corredores econômicos que sejam mais amplos. E isso reflete também o que Nye chama de interdependência complexa, onde os estados eles vão buscar minimizar as suas vulnerabilidades econômicas num sistema globalizado. Então, a estratégia que foi criada para tentar reduzir a importância do Estreito de Hormuz e tirar o poder que os iranianos têm na mão se chama Hormuz Bypass, ou seja, o bypass do Estreito de Hormuz,
que na verdade é uma estratégia de contenção. Então, o George Webb, que é um jornalista investigativo, ele escreveu um artigo recentemente chamado Hormuz Bypass Funky Cold Medina. Esse artigo se refere a um conjunto de iniciativas que são lideradas pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes para desviar o transporte do petróleo e gás, não passando mais pelo Estreito de Hormuz. Então, meus amigos, como é que funciona essa estratégia aí do Hormuz Bypass, tá? O conceito por trás disso é não precisar mais passar óleo pelo Estreito de Hormuz, tirando esse equipamento de destruição em massa das mãos dos iranianos, por meio de oleodutos, ou seja, transportando o petróleo por oleodutos, portos alternativos e avanços tecnológicos. Tudo isso ali projetado para garantir o fluxo de energia em caso de crise no Estreito de Hormuz. Isso se alinha com a lógica do realismo ofensivo, né? O Mearsheimer, que é um importante autor na área geopolítica, ele desenvolve esse conceito de realismo ofensivo. O realismo ofensivo sugere que os estados estarão sempre buscando maximizar o seu poder relativo para garantir segurança. Então, a Arábia Saudita, ela já opera um oleoduto chamado oleoduto East West, que é uma infraestrutura crítica que transporta petróleo dos campos do leste da Arábia Saudita até o porto de Yanbu, no Mar Vermelho. Eles têm uma capacidade de 5 milhões de barris por dia, e esse oleoduto permite que o reino da Arábia Saudita exporte petróleo sem precisar passar pelo Estreito de Hormuz, embora a operação em plena capacidade seja limitada não só pelos custos, mas por questões logísticas também. Então, aí você fala assim, caramba, mas os iranianos não poderiam, talvez, destruir os gasodutos ali da Arábia Saudita? O porto de Yambo, ele fica localizado fora da influência iraniana, tá? E ele, por isso, é um hub estratégico para que o petróleo que é produzido na Arábia Saudita consiga chegar até a Europa e também às Américas através do Canal do Suez, tá? Então, essa que é a grande estratégia. Agora, se a Arábia Saudita tem o porto lá, esse oleoduto East-West, os Emirados Árabes têm o oleoduto Habsan Fujairah, né, que desempenha um papel muito semelhante. Ele foi inaugurado em 2012 e transporta até 1,5 milhão de barris de petróleo por dia dos campos de petróleo no interior até o porto de Fujairah, no Golfo de Omã, que também está fora do alcance dos iranianos e bem longe do Estreito de Hormuz. Então, o porto de Fujairah, ele surge ali como um centro logístico crucial, só que não é só para o petróleo também, mas também para o armazenamento e reexportação de combustíveis. Isso traz uma total relevância ali numa economia política internacional centrada em recursos energéticos, né? Então, além desses projetos dos Emirados Árabes e da Arábia Saudita, tem outros projetos também de infraestrutura que estão em expansão, como os oleodutos iraquianos e as propostas de conectar o Golfo Pérsico ao Mediterrâneo por meio da Jordânia. Lembrando que a Jordânia é aliada dos Estados Unidos, tá? Então, é claro que isso é uma proposta muito interessante para reduzir a força que os iranianos têm, mas tem alguns desafios, tem alguns obstáculos ali, né? Como a instabilidade política na região, os altos custos de construção desses oleodutos, né? E o problema também relacionado à securitização dos recursos em regiões de alta tensão política. Então, para você fazer um projeto desse, para investir muito dinheiro, os investidores vão querer garantias, e aí você tem que ter seguros muito altos, que torna caro fazer esse tipo de projeto lá, tá? Então, o Webb, no seu artigo aí, que eu compartilhei o link com vocês, ele mostra que o papel da tecnologia nessa estratégia do Hormuz Bypass é fundamental. Por quê? Você tem ali a utilização de drones, você tem cyberoperações, sistemas de monitoramento em tempo real que são usados para proteger os oleodutos e os portos alternativos contra perigos, como, por exemplo, ofensivas de grupos apoiados pelos iranianos, como os Houthis do Iêmen. Lembrando que o Iêmen é colado ali no território saudita. Então, a crescente sofisticação dessas tecnologias reflete essa natureza híbrida dos conflitos modernos, né? Mais um conceito importante aqui dos conflitos híbridos, né? Onde a segurança energética depende não só da defesa física, mas também da defesa digital, que é um fenômeno que o autor Kaldor descreve como as novas guerras, né? Caracterizado por autores não estatais e tecnologias avançadas. O Kaldor, ele escreveu um livro muito interessante chamado New and Old Wars,
Organized Violence in a Global Era. Novos e antigos conflitos, a força organizada numa era global, tá? De onde a gente está tirando essas teorias aqui na nossa reflexão de hoje, beleza? Então, essa ideia de tirar dos iranianos a sua força, não fazendo com que o petróleo mais dependa de passar pelo Estreito de Hormuz, não é só uma questão logística, é uma estratégia de contenção do Irã. Porque se o Ocidente conseguir reduzir a dependência do Estreito de Hormuz, a própria Arábia Saudita e os Emirados Árabes diminuem a capacidade dos iranianos de usar o Estreito como uma verdadeira alavanca em negociações ou conflitos. Esse movimento, obviamente, é apoiado pelos aliados ocidentais, principalmente por Estados Unidos e Tel Aviv, que enxergam, obviamente, o Irã como um perigo ali regional, se alinhando ali com a doutrina de contenção que a gente citou anteriormente, né, que ganhou corpo durante a Guerra Fria, adaptada ao contexto contemporâneo, né? Então, o George Webb, ele sugere que figuras ali como o príncipe herdeiro saudita, o Bin Salman, eles estão no centro dessa estratégia, porque eles estão fazendo várias reformas domésticas na Arábia Saudita, trazendo uma visão de liderança regional que está desafiando Teherã. É uma abordagem que reflete o conceito ali de Estado empreendedor do Eikenberry, né? Onde líderes reconfiguram as suas alianças para maximizar a sua influência, tá? O Eikenberry, ele escreveu um livro After Victory: Institutions, Strategic Restraint and the Rebuilding of Order After Major Wars, ou seja, depois da vitória, instituições, restrições estratégicas e reconstrução da ordem após grandes conflitos, tá? Um livro muito interessante de 2001. Tá? Só passando aqui para vocês a fundamentação dos nossos conceitos de hoje, tá? É claro que esse desafio, ele enfrenta ali alguns riscos, tá? Porque é claro que os iranianos não ficariam felizes com essa medida, é claro que os representantes dos iranianos ali naquela região também não ficariam felizes. A gente está falando dos Houthis do Iêmen, tá? Porque o Iêmen está ali do lado da Arábia Saudita e os Houthis do Iêmen, apoiados pelos iranianos, já fizeram ofensivas contra infraestruturas sauditas, tá? Então isso é um perigo contínuo. Para esse projeto todo seguir, eles precisam tirar os Houthis de cena, tá? Então, meus amigos, a dependência também dos países ali da região, a gente está falando de Emirados Árabes, Arábia Saudita, para fazer isso, eles dependem das potências ocidentais, porque dependem da tecnologia ocidental e da segurança que eles precisam trazer para essas nações ali do Golfo.